Olá, damos as boas-vindas a você. Mais um Repensar que se inicia e hoje um livro bastante interessante, um pouco diferente do que comumente nós trazemos para a sua apreciação. Estamos aqui recebendo Alex Ribeiro do Prado. Ele nos traz o livro Modigliani, Mistérios a um Toque de Amor. É um livro para nós aqui que estamos acostumados a ver romances ou livros mediúnicos. É um livro um pouquinho diferenciado, você vai ver porque ele já vai explicar toda essa história que está por trás desse livro. Alex, seja muito bem-vindo, é um prazer, estou tendo o prazer de conhecê-lo e também de ver o livro em mãos, né? Ah, sim, fisicamente, né? Isso. Eu que agradeço, Marisilda, e agradeço muito você, telespectador, por essa oportunidade de falar diretamente com você de um livro que fisicamente já está aqui, ele já nasceu. Um livro que surgiu de um trabalho de pesquisa científica iniciado em 2007. São então, 12 anos. É um pouco diferente do que a gente costuma mostrar aqui, né? Geralmente a gente traz romances, até trazemos alguns livros científicos, mas sempre voltado para as coisas do psiquismo, né? Autoajuda, enfim, né? Você está falando, inclusive, Marisilda, de ser um livro um pouco diferente. E ele realmente, de fato, é muito diferente, no sentido de que, quando eu terminei de escrever esse livro, as grandes editoras comerciais diziam que não podiam publicá-lo, por mais que elas tivessem interesse, porque tinham questões espíritas. Fui bater nas portas das editoras espíritas e as mesmas diziam: lamentamos, mas esse livro tem coisas que não são espíritas. Aí eu dizia, mas quais coisas que não são espíritas? Ah, tem muita arte, tem muita poesia e tem muita ciência. Nossa, bom, até que bati na porta da editora Chico Xavier e eles entenderam. E eu acho de verdade, Marisilda, que esse livro vai sacudir um pouquinho essa questão dos conceitos na comunidade espírita. Verdade. Que eu acho que é o momento, inclusive, da gente retomar a questão dos alicerces do espiritismo. Ciência, filosofia e religião. Por que não falarmos de ciência? E de uma forma palatável. Eu não estou falando de ciência de uma forma técnica. Sim. Por mais que seja com exames nucleares, moleculares, em 3 dimensões, com raio-x e por aí vai. Pois é, mas se a gente lembrar de Leon Denis, ele tem um livro que fala de arte, não é? A beleza da arte, ou seja, o espiritismo fala de arte. Aliás, na doutrina tem. Teríamos que resgatar essa questão, a origem. Pois é, porque se a gente for estudar os livros da codificação, tem capítulos que falam de arte, da beleza, né? E principalmente correlacionando essa questão da sensibilidade de almas, né, com relação à arte, à criação, ao processo de criação. Pois é. E é o que é abordado aqui. Porque a pessoa, inclusive, que começa a me pedir para que eu fosse atrás de pesquisar uma obra de arte, dizendo da importância que teria essa pintura que estava na minha parede, na minha casa. E eu não sabia, não fazia a menor ideia de quem fosse. A pessoa que me deu essa obra, um grande ator brasileiro, Rui Afonso, ele que foi um dos fundadores do Teatro Brasileiro de Comédia, criador do Jograis de São Paulo, um grupo de repertório de poesia. Então, você percebe o universo da arte conspirando. Eu integrei esse grupo e todos os direitos dessa história do TBC e do Jograis de São Paulo estão comigo, que é do acervo do Rui Afonso, onde tinha essa pintura. E ele, no dia do aniversário dele, aniversário de nascimento, ele já falecido, coisa de 4 anos antes, 3 anos e pouco, quase 4 anos, ele começa a se comunicar comigo, por ser médium claro e audiente, pedindo para começar a pesquisa. E que eu iria ter um caminho muito difícil, mas que seria uma coisa linda e necessária. Então, mas você começou, você começou a pesquisa por conta da pintura, é isso? Sim, só porque eu não conseguia dormir. Eu deitava para dormir e vinha dizer que eu tinha que pesquisar a obra. Que eu levantasse até de madrugada. Certo. E que eu fosse pesquisar essa obra. Sem eu saber para quê, e por quê, e de quem era, e o que eu tinha a ver com isso, entendeu? Deve ser estranho, porque você fala, o que eu vou fazer, né? Eu perguntava o tempo inteiro. Qual é o projeto? Porque quando alguém te dá um projeto, alguma coisa para você pesquisar, mas que define o que, é mais fácil. Muito mais fácil. E era uma das coisas que eu sentia muita necessidade.
É a questão, nós, enquanto encarnados, você sempre quer saber por quê, né? Isso, verdade. Se eu te peço alguma coisa, você vai me dizer, tudo bem, eu faço, mas por quê? quê? E não era diferente da minha conversa com eles, né? O tempo inteiro, dizendo, mas por quê? Eu tenho que pesquisar isso para quê? O que isso vai mudar a minha vida ou o que vai mudar a vida de alguém? Que tipo de pesquisa tem que fazer, né? Eu não fazia a menor ideia que eu teria que me enfiar dentro de laboratórios de física nuclear, laboratórios de química para fazer exames de pigmentos, fazer análises moleculares, ir parar na Espanha, porque isso acabou abrindo um leque de possibilidades. E depois de algumas reportagens importantes, como, por exemplo, do Estadão, da revista Época, isso acabou atravessando o oceano e foi chegar na Europa. E a Europa começou a querer também entrar no projeto e me oferecer, porque eu não teria condições nenhuma de pagar esses exames. Imagina. E, de repente, eu entro nesse universo, vou parar na Europa para fazer esses exames e absolutamente todos são positivos. Porque Modigliani é italiano. Italiano, de Livorno. Ah, Amedeo, né? Amedeo Clemente Modigliani. Ele assinava só Modigliani ou, quando muito, Amedeo Modigliani. Certo. Mas aí, tanto que você também fala que você vai aproveitar para comemorar 70 anos de TBC, é isso? Isso, exatamente, porque como eu te falei, aliás, eu trouxe aqui, tem o CD que eu produzi de poemas do Rui Afonso, foi para comemorar os 80 anos de vida dele. Certo. E foi lançado dentro do TBC. Como eu te falei, o TBC é um teatro que é um divisor de águas. Não existia nenhuma iniciativa profissional até então. Com a fundação do TBC, em 1948, é que se iniciou a profissionalização. É a partir dali que o teatro verdadeiramente acontece. Portanto, agora, 2018, 70 anos de TBC, e a história está toda comigo. E uma das personagens centrais é uma das fundadoras do TBC, por isso comemorou os 70 anos. Muito bom, mas nós vamos continuar falando um pouco mais sobre esse livro, sobre essa história, que é uma história intrigante até, né? Muito. Muito, né? Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos.